nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, em cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante a mim este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, em cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante a ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante a ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Senhor Deus, nós precisamos tanto da tua graça, porque muitas vezes nós estamos que nem essa música, muitas vezes estamos nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, muitas vezes enfrentamos madrugadas frias e a solidão na estrada. O vento incessante bate nas nossas vidas toda hora. E muitas vezes nos vemos perto de um abismo profundo. Mas a tua graça nos basta. E nós pedimos, Deus, que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Senhor nos molde, que o Senhor ouça o som que vem do nosso coração, o som de adoração.
Nós queremos mais uma vez, Senhor, ser moldados pela Tua palavra. Que essa palavra não seja algo que a gente fale assim, é para aquela pessoa, que pena que ela não está aqui. Mas que nós possamos tomar essa palavra para nós. Mesmo que ela seja dura, Deus, é a Tua palavra de disciplina. E o Senhor diz em Hebreus que o Senhor disciplina aquele que o Senhor ama. E nós nos sentimos amados por Ti, Pai, porque o Senhor fala no nosso coração. Mesmo que seja para nossa correção, o Senhor fala no nosso coração. E fala mais uma vez conosco, fala mais uma vez através da Tua palavra, fala mais uma vez através do livro de Oséias. Que o Senhor esteja revelando a Tua vontade, a Tua graça, o Teu amor, mesmo através da disciplina, mesmo através da correção, mesmo através de uma advertência contra o pecado nas nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja enchendo os nossos corações, que a Tua palavra esteja renovando a nossa aliança contigo, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, por cada um de nós. É o que nós te pedimos e é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá, a gente vai dar uma andada hoje. A gente está no livro de Oséias, só para a gente voltar aí a recapitular um pouquinho o que a gente está vendo, né? Então a gente entrou antes de ontem no livro de Oséias. Ontem era para ter lido o capítulo 4, 5 e 6, e hoje eu vou fazer do capítulo 7 até o 14, para não misturar assuntos, né? Então amanhã a gente vai ver só Joel. Só que assim, hoje era para ler do 7 ao 9, e amanhã é para ler do 10 ao 14, né? Para terminar o livro. Então, assim, vocês podem continuar a leitura na sequência que tá, mas amanhã eu vou fazer o Joel, porque o Joel era para fazer no domingo, a gente não ia ter devocional domingo, né? Mas aí eu estou antecipando para a gente poder pegar o Joel, aí na segunda-feira a gente já entra em Amós, porque já é nossa segunda-feira mesmo, a gente entra em Amós, né? Então, assim, só para não perder os 12 profetas menores, para vocês, eu quero que vocês sejam a minoria do cristianismo brasileiro que conhece os profetas menores, e que se eu falar assim, o que está escrito em Naum, você vai falar, não, Naum, sabe quem é Naum, né? Não é para orgulho de mim, não, como pastor, não. É mais para vocês obterem conhecimento e saberem e desfrutarem da palavra de Deus, tá? Então vamos lá, Oséias. Quando a gente começou Oséias, a gente viu uma história muito estranha e uma dificuldade de interpretação, porque o próprio Deus faz com que Oséias escolha por uma coisa que Deus detesta, que é a prostituição. Então Oséias, Deus leva Oséias a casar com uma mulher que se tornou uma prostituta, e esse casamento, essa aliança, ela era uma lição física de uma realidade espiritual, ou seja, um profeta que é um homem de Deus, um homem separado para Deus, ele casar com uma prostituta, na verdade isso refletiria a situação entre Deus e o povo de Israel, né? Que estava se corrompendo, que tinha começado bem, que tinha começado da maneira certa, que Deus tinha escolhido o povo de Israel, Deus tinha amado Israel e decidiu andar com Israel e fazer dele o seu povo e o povo dele ser o Deus deles. Só que o que aconteceu foi que Israel traiu essa aliança, esse amor que Deus tinha por eles, e começou a adorar outros ídolos. E esses outros ídolos, então, são os amantes
da Gomer, né? Então Oséias casou com a Gomer e a Gomer começa a se prostituir com deuses, com orgias religiosas do templo de Baal. Quem era Baal? Baal, em umas culturas pagãs, é considerado o deus do sol. Mas, na verdade, ele é considerado, ele é o deus, eles chamam de o deus falso, lógico, né? O deus falso da fertilidade. Então, o Baal, ele tem tudo a ver com a questão da prosperidade. Eu quero prosperar e eu transformo a prosperidade em um Deus na minha vida, né? Então, assim, o problema, o dinheiro não é problema. O dinheiro se torna um problema quando ele se torna um Deus falso na sua vida. E aí ele se torna um problema grave para nós. Por quê? Porque aí nós estamos tirando Deus do lugar onde ele deveria estar e nós colocamos um outro Deus no lugar dele, quem é o Deus do dinheiro, o Deus da prosperidade, o Deus das bênçãos. Não é errado ter bênçãos, não é errado ser abençoado, mas é errado você buscar as bênçãos e não buscar o Senhor das bênçãos, não é verdade? Então é isso então nesse começo do livro de Oséias a gente tem essa analogia, essa metáfora que coitado do Oséias, né? Teve que enfrentar isso na pele, na carne, para poder explicar para as pessoas o que Deus estava sentindo. Né? Então é por isso que as palavras de Oséias elas são tão fortes, porque Oséias experimentou na própria pele para falar para o povo de Deus, olha como que Deus está, olha como que Deus está triste, olha como que Deus está desesperado, querendo resgatar, restaurar e regenerar a sua noiva, né? Eu lembro da tia Neuza Itioca, a tia Neuza ela falava assim, a noiva é uma noiva suja, com a maquiagem borrada, com o vestido rasgado e sujo, jogada na sarjeta junto com aquelas águas fedidas. E aí ela falou assim, ela começou a mostrar essa imagem, daí todo mundo falou, nossa, né, que feio, né, que noiva feia. Daí ela chega e fala assim, a noiva é você. Você é a noiva de Cristo que está largada na sarjeta, no pecado, toda manchada de sujeira, de fezes, cheirando mal. Você é essa noiva. Por quê? Porque quando nós entendemos o pecado nas nossas vidas, nós entendemos que nós somos uma noiva que desviou do caminho do Senhor. Né? Então, essa analogia que Deus está trazendo a Oséias é uma analogia que Oséias experimentou na pele e ele tá todas essas palavras, esses 14 capítulos que Oséias fala, ele fala com um sentimento de, eu vivi isso, eu sei o que é isso, né? É interessante quando você pega uma pessoa que fala de missões e fala assim, nossa, eu conheci um missionário que viveu lá nas aldeias, tal, né? Quando eu falo das aldeias, o pessoal, eles sentem na pele, porque eu vivi, eu sei o cheiro das casas dos indígenas, eu sei o que eles vivem, eu sei a dificuldade deles, eu sei os problemas deles, né? Eu vi, assim, coisas graves acontecerem dentro das aldeias. Né? Então, assim, eu vivi, por isso que eu posso falar com um pouco mais de autoridade do que alguém que nunca foi, que leu o livro do missionário que passou um tempo com os Yanomamis. Entendeu? Então, assim, você lê um livro, você fala, olha, eu li um livro, nossa, que falava que os índios não. E chega uma outra pessoa e fala assim, não, eu vivi entre os índios, eu sei que cheiro que é, eu sei o que eles comem, eu senti o gosto do macaco defumado que eles comem, né? Eu comi aquelas larvas, eu comi sapo, eu comi formiga, porque tudo isso, assim, quando você experimenta, você tem mais propriedade para falar. E o Oséias, ele experimentou na pele, por isso que ele está falando com tanta propriedade contra o povo de Israel. E aí é interessante que os 3 primeiros capítulos falam sobre a história e o resto fala só sobre aquilo, a mensagem que Deus está trazendo para Israel através de Oséias. E é muito interessante que no final desses 3 capítulos, o Oséias encontra a sua esposa, né, a sua noiva, sendo vendida como escravo sexual dos profetas de Baal,
num mercado de escravos. E o Oséias vai lá e compra de novo a mulher dele. Paga tudo que ele tinha, tudo de mais precioso que ele tinha na mão, ele deu para comprar a mulher dele de volta. E é isso que Deus quer fazer por nós, né? E é isso que Deus quer fazer. Deus quer resgatar a igreja, Deus quer resgatar as nossas vidas que estão largadas na sarjeta e quer comprar de volta. Mas sabe, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente no mundo que está naquele estado deplorável e fala assim, o marido vem comprar e fala assim, pode me comprar, mas eu não quero voltar para tua casa. Tem muita gente assim. Tem muita gente que não quero, eu não quero voltar ser tua noiva. Não, eu não quero, eu quero ficar aqui mesmo. Eu quero ficar aqui mesmo. Então, assim, é importante a gente entender que dentro do amor de Deus também, ele deu a liberdade para você escolher, né? Então, assim, a gente pode ver uma história bonita, né? Depois de tudo isso, o Oséias foi lá e comprou a esposa dele, pegou a esposa para ele de novo, falou, agora você é minha, eu vou te restaurar, eu vou te reformar, e eu vou fazer você ficar toda bonita de novo, você vai ser comigo para sempre. Mas não vai sempre existir gente que não quer sair desse estado de deplorável. E vai ter gente que olha esse estado de escravos de prostituição do templo de Baal e vai achar que isso é bom ainda. Não, eu estou bem aqui. Aqui é melhor do que o lugar que você quer me levar lá pro lado do seu marido, desse marido aí, que é chato, que fica falando para mim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Então, assim, eu penso que vai ter gente que vai querer ficar lá na escravidão. Então, a gente também tem que ter esse bom senso, né? De cuidar um pouco da nossa decisão. A minha decisão é, eu quero aceitar essa volta para o meu noivo, e eu entendo que quando o Apocalipse fala sobre o noivo e a noiva, Apocalipse fala que a igreja é a noiva de Cristo e que Jesus é o noivo e que um dia eles vão se unir e vão viver a eternidade juntos, né? Então, que a gente possa ter esse coração obediente, esse coração entregue ao Senhor, esse coração que aceita, que reconhece o pecado, que reconhece as advertências e as exortações e se arrepende diante do Senhor e volta para casa, né? Com a cabeça baixa, né? Como falam os cachorrinhos, né? Com o rabo no meio das pernas, mas volta arrependido e procura uma restauração. Todos nós estamos nessa fase que Jesus foi o preço. Jesus foi as 180 gramas de prata e um barril de cevada que comprou as nossas vidas da escravidão do pecado para vivermos a eternidade com o noivo, que é Jesus Cristo. E ele nos comprou e hoje nós estamos numa fase de restauração. Então, todas essas palavras que nós estamos ouvindo são palavras que nos levam a uma restauração completa até o dia em que nós vamos passar desse mundo ou que Jesus vai voltar e a gente vai passar a eternidade com ele. Mas esse processo de restauração é um processo que aqui na Metodista Livre nós chamamos de santificação. Ou seja, você saiu do lamaçal de pecado e foi trazido para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor, saiu do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus e aqui você está sendo restaurado. Por isso que eu acho interessante a gente comparar a igreja como um hospital, né? Porque ninguém tem prazer de ir no hospital, né? A gente tem medo de ir no hospital, porque ainda mais agora, né? Se você for para o hospital, você pode pegar doença. Então, assim, ninguém tem prazer, ninguém fala, não pega um sábado bonito, assim, fala assim, nossa, hoje eu acordei tão bem, acho que eu vou dar um pulinho no hospital, né? Ninguém vai no hospital. Por que você vai no hospital? Porque você sabe que você tem uma doença e você precisa de uma cura e é por isso que você vai no hospital. E às vezes eu penso assim, por que eu vou na igreja? Eu vou na igreja porque eu preciso de Jesus. Eu preciso ser curado do meu pecado que me assola todos os dias. Eu preciso ir para o hospital, eu preciso ir para a igreja para Deus me restaurar, para Deus me curar, para Deus me tirar das correntes que me prendem nesse mundo e no pecado, para que eu possa viver em santidade na presença do Senhor e viver o resto da minha eternidade
junto ao Pai, na presença do Senhor. Então vamos lá, o capítulo 7, então assim, ontem, o capítulo 4 até o 6, ele vai trazer essas advertências e exortações ao arrependimento. E aí do capítulo 6, do versículo 4 até o capítulo 10, versículo 15, a gente tem um bloco que é chamado de a poluição nacional e a sua punição. Ou seja, existia uma nação adúltera que foi rejeitada por conta do seu adultério. Então, a nação ela é recebida de volta pelo Senhor, e aí termina esse bloco inteiro do 11, do 6 até o 14. Então, do 6 até o 10, a gente tem essa nação adúltera e rejeitada. Do 11 até o 14, a gente vai ter a nação que é recebida de volta pelo Senhor, né? Então, do capítulo 6, versículo 4, até o versículo 7, capítulo 16, Deus declara a sua insatisfação para com Israel. Então, a gente vê, vamos ler assim, o 6,4, que diz assim: que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? O seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedaçarei por meio dos meus profetas e os matarei com palavras da minha boca, e os meus juízos reluzirão como relâmpagos sobre vocês. Então, o que acontece? O compromisso de Israel era que nem uma neblina que vem e vai embora. Você entende? O meu professor lá de eclesiologia do seminário, ele deu uma ilustração muito interessante. Falou que na casa dele, assim, a netinha dele estava no Natal, né? E a criancinha tá assim, né? Toda feliz, vê aquele monte de presente. Aí ela ganha um presente e fala: nossa, melhor presente do mundo, né? Nossa, ela arma e fala: nossa, amo esse presente, é o que eu mais queria. Não tem nada mais que eu queria do que isso. Aí aparece a tia com um presente maior. Aí ela abandona aquele primeiro presente que ela ganhou e ela olha um presente maior e fala: nossa, era isso que eu queria. Esse é o presente mais legal da minha vida. Isso aqui é o que eu mais queria. Aí chega a vovó, né? Porque o presente da vovó é sempre o maior, né? Não sei por quê. Aí a vovó chega com um presente maior ainda. Aí o netinho fala assim: esse é o presente que eu queria. E aí os outros vão todos sendo largados, né? Por isso que tem muitas mães que quando os filhos fazem aniversário e ganham um monte de presente, falam assim: ó, eu vou te dar um por dia, para não dar tudo de uma vez, porque senão você não vai dar valor para os presentes que você vai ganhar, né? Por quê? Porque o ser humano, por que eu estou falando isso, né? Porque o ser humano, ele é um pouco volátil, vou dizer essa palavra volátil, que assim é algo que evapora muito rápido, né? É muito volátil no sentido que, no sentido de que tem hora que a gente gosta de Deus, tem hora que a gente não gosta de Deus. Tem hora que a gente gosta de ler a Bíblia, tem hora que a gente não gosta de ler a Bíblia. Tem gente que gosta de ler a Bíblia só porque, não, mas tá super gostoso ler com o pastor Joel, mas e se for ler sozinho? Não, sozinho eu não quero não. Sozinho é chato, né? E aí eu fico pensando assim, e eu fico, uma palavra me veio à mente quando eu estava preparando isso aqui, né? A palavra é resiliência. O que é resiliência? Uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem um compromisso, que se esforça, que mesmo quando tá gostoso faz, mas quando não tá gostoso também faz. Sabe? A resiliência é quando você entende que a sua dedicação ela é acima do ser legal ou do não ser legal. A resiliência é ser mãe e pai. Né? Não importa se você está bravo, se está triste, se você está passando por dificuldade, se não está, o pai e a mãe vai sempre cuidar do filho. Ou teve alguma vez que você falou assim: nossa, hoje eu acordei meio mal, não vou fazer almoço para os meus filhos. Não tem isso. A resiliência é essa determinação que você tem em buscar a Deus. Estando em momentos bons ou estando em momentos ruins, você não vai mudar a sua opinião. Então, assim, quando a palavra de Deus fala que esse povo era como a neblina passageira que vai, assim, é porque eles mudavam de ideia toda hora. Uma hora eles estavam buscando a Deus, outra hora eles estavam buscando Baal.
Aí outra hora eles estavam buscando, colocando um ídolo dentro do templo. Aí outra hora eles estavam adorando o Deus do sol, outra hora eles estavam adorando o Deus da lua, outra hora eles estavam adorando o bezerro de ouro, outra hora eles estavam adorando a serpente de ouro. Vocês entendem que existe nós somos tão frágeis, tão fracos, que facilmente nós desviamos nossos olhos de Jesus e olhamos para outras coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O pecado faz a gente perder o rumo, perder a noção de direção. Quando você está em pecado, você começa a perder a noção de para onde você está indo. Aí chega alguém para você e fala assim, para onde você está indo? Sei lá, eu já estou perdido mesmo, né? É que nem, desculpa, eu vou falar uma piadinha meio estranha, mas é só para ilustrar, né? Um cara chega no elevador e fala assim, o cara, tem aquele cara que fica apertando os botões do elevador, esqueci o nome dele, mas assim, ele tá lá apertando os botões do elevador, aí um cara entra no elevador e fala assim, o cara fala, sim senhor, para que andar que você quer ir? O cara falou assim, para qualquer um, por quê? Eu tô no prédio errado mesmo? O camarada já entrou no prédio errado. Que andar que você quer? Vai para qualquer um, mano. Eu tô perdido, eu já tô no prédio errado mesmo. Então, assim, às vezes é assim, a gente tá tão perdido, mas a gente tá tão perdido que a gente não sabe nem para onde ir. E é por isso que a gente precisa da ação de Deus nas nossas vidas. Então, o capítulo 7, de 1 a 16, ele vai trabalhar um pouco dessa questão da rebeldia, do adultério, das bebedices constantes que não deixam margem de que existe uma ação de Deus em tudo isso. Vamos ler do 1 ao 5, capítulo 7. Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto. Os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam suas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, e eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, queimando como um forno cujo fogo do padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa do nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho e o rei dá as mãos aos zombadores. Então, esse texto ele está falando o quê? Da rebeldia, do adultério e das bebedices. O versículo 7, olha só que interessante, o versículo 7, ele fala assim, todos eles se esquentam como um forno e devoram seus governantes, todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Né? Ou seja, todas as pessoas, elas perderam o rumo do que é certo e do que é errado, né? Quando você está assim, totalmente perdido, você não sabe mais o que é certo e o que é errado. E, aliás, tanto faz se está certo, se está errado. Já está tudo errado mesmo, né? E aí você vê, assim, pessoas que se desviam do caminho do Senhor, que entram numa vida promíscua, aí não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? Cada atrocidade que a gente vê as pessoas fazendo, porque perdeu o rumo do que é certo e do que é errado, né? Então, é importante a gente entender, né? E aqui ele faz uma comparação, aqui na versão Almeida, João Ferreira de Almeida, ela traz uma ideia de que as bebedices, né? Elas são abomináveis aos olhos do Senhor, né? E aí eu penso, né? Pastor, o que você acha? Pode beber bebida alcoólica? Não pode beber bebida alcoólica? Né? Deus, é pecado beber bebida alcoólica? É pecado beber um vinhozinho, não sei o quê, né? E assim, eu tenho duas opiniões. Uma opinião baseada no livro de disciplina da Metodista Livre e uma opinião baseada no meu contexto de vida do que eu conheço como pastor e líder, né? Então, assim, vou começar pelo mais radical. O livrinho de disciplina da Metodista Livre,
ele é categórico na ideia de que o cristão metodista livre não pode beber bebida alcoólica. Por quê? Porque a bebida alcoólica, de uma certa forma, ela altera o nosso setor emocional. E aí o livro de disciplina diz que você não pode usar de produtos químicos, de bebidas que possam gerar em você uma alegria através de um fator externo e químico que te gere uma alegria passageira. E aí o livro de disciplina traz isso, mas isso, na verdade, existem várias outras controvérsias, na verdade. Tipo, você come uma torta de morango e aquilo te dá prazer, e aquilo é uma química, na verdade, né? Porque é uma mistura de fruta, de gelatina, de não sei o quê, né? Ou você toma um suco de não sei o quê, super gostoso, e aí aquilo te dá prazer. Não te dá prazer quando você come, né? Por isso que a gente é desse tamanho, né? Mas assim, aí eu penso, né, que na verdade o livro Disciplina traz um foco especial em cima das bebidas alcoólicas, que não é para beber. Mas assim, e você, pastor Joel? A minha opinião é o seguinte, não que eu discorde completamente, não discordo do livro Disciplina Metodista Livre, mas eu acho que o problema não é a bebida. Porque o mesmo prazer que uma pessoa sente tomando vinho, outra pessoa sente, sei lá, comendo um sanduíche ou comendo um sushi. Só que aí o que acontece? Para mim, o problema não é você beber socialmente uma bebida alcoólica, mas para mim o problema é você se embebedar. É você perder o seu controle com uma bebida alcoólica. Aí sim, mano. Aí, no momento em que você perdeu o seu senso de domínio próprio, porque o domínio próprio é um fruto do espírito. No momento em que você perde o seu domínio próprio, você afetou, você entrou, você ultrapassou o seu limite e você entrou no quesito pecado. Por quê? Porque você deixou de frutificar o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, minha opinião pessoal, não fiquem bravos comigo, mas eu entendo o seguinte, não vejo problema nas pessoas que bebem. Mas eu vejo todo o problema nas pessoas que ficam bêbadas. Todo o problema. Para mim, assim, incabível um cristão se alterar por causa de um produto químico que vai fazer propositalmente você quer ter prazer numa variação dessa de emoção por conta da bebida. Deu para entender? Então, eu não estou aqui super defendendo o caderno da denominação, mas também eu estou dando uma flexibilização, mas eu estou dando um ponto de vista pecaminoso, que é, se você usar um produto químico para te gerar uma alegria momentânea, isso é pecado, e se você perder o domínio próprio de si mesmo por conta disso, queridos, a própria glutonaria, ela pode ser uma falha de domínio próprio, não é verdade? Você já está satisfeito, mas você continua comendo que nem um animal que come desvairadamente. Você já tem o suficiente para você, mas você quer continuar comendo, você está perdendo. Por isso que a glutonaria é pecado, porque você perde o seu senso de domínio próprio. Você come, não porque você precisa ou porque você já está satisfeito, você come. Às vezes é para não deixar para o irmão mais novo comer, porque você quer comer tudo. Você come por instinto animal. E aí eu acho que a gente perdeu o domínio próprio porque a gente começou a exalar um instinto animal. Aí eu acho que aí é pecado. Então, tudo tem limite, né, pessoal? A maturidade é reconhecer os seus limites. Então, quando você reconhece o seu limite, né? O meu sogro, ele fala uma coisa muito interessante. Meu sogro, ele fala assim, você precisa comer 80% da sua capacidade de comer. Aí alguém perguntou, mas como você sabe que é 80%? Então, quando você está comendo, você come. Quando você tem a vontade de repetir, não repita, porque você já chegou no 80%. A ideia do meu sogro, né? Por isso que eu já encho o meu prato bem grandão mesmo, que é para falar assim, quando acabar, não vou repetir mesmo, né? Mas assim... Aí eu vou falar assim, o meu 80% é maior que o seu 80%.
Então, vamos lá, pessoal. Então, esse capítulo 7, ele vai trazer essa ideia dessas rebeldias do povo de Israel. Aí, o versículo 8 e 9, o capítulo 8 e 9, vão trabalhar a pronúncia de Deus em relação ao juízo quanto à rebeldia, o adultério e a bebedice e as coisas erradas de Israel, né? E o capítulo 8, então, ele fala que o castigo de Israel está próximo. Vamos ler um pouquinho do capítulo 8 que diz assim: coloquem a trombeta em seus lábios, ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor. Portanto, quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim: ó meu Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com a prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lancem fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Esse bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro da Samaria. Então a gente vê aqui no capítulo 7, né, que retrata um pouquinho das nossas vidas. Sabe quando, pessoal? Quando a gente está longe de Deus, você não lê a palavra, você não vai para a igreja, mas antigamente você foi. E você não ora, você não faz nada para Deus. Aí, de repente, vem uma dificuldade, né? Aí, o que você faz na dificuldade? Oh, Deus, por favor, me ajuda, Deus, me ajuda. É exatamente isso. As pessoas, elas estão longe de Deus, mas porque elas sabem que esse Deus é Deus, de uma certa forma elas sabem, aí elas clamam, né? Então, existe uma certa hipocrisia em muitas situações da nossa vida, onde a gente clama a Deus, mas na verdade a gente não está buscando a Deus de todo o coração. A gente não se importa com Deus. Eu digo para vocês, tem muito cristão dentro da igreja que vive nessa comunidade igreja, mas que não acredita que Deus é real. Porque não busca, não ora, não confia em Deus, não medita na tua palavra. Você entende? Então, o que acontece? A igreja hoje continua sendo um campo missionário. Continua sendo. E ontem eu estava aconselhando um casal de jovens e estava falando para eles. A igreja, mesmo a gente estando dentro da igreja, a gente tem que continuar pregando o evangelho da salvação, né? Tem que continuar. Mas eu não sei quando, né? A gente estava lembrando do dia que aquele pastor James da Austrália pregou na nossa igreja, né? Aí o pastor James na Austrália, ele foi lá, pregou, eu traduzi, e aquele dia ele fez um apelo no nosso culto, lá nos servos. Um monte de gente veio entregar a vida para Jesus lá na frente, né? E gente que vinha na igreja há muito tempo, mas que naquele dia foi lá na frente e entregou a vida para Jesus, né? Eu até falei assim, poxa, eu estou pregando tanto tempo, ninguém veio aqui na frente, agora o cara vem da Austrália, prega e todo mundo vem aqui na frente. Vou começar a pregar em inglês. Acho que se eu pregar em inglês, os caras vão me ouvir. Não fiquei com ciúmes, não. Mas eu fico pensando, né? Que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente pensa, eu preciso dar um estudo sobre Apocalipse. Eu preciso dar um estudo sobre as teologias do livro de Romanos. Então, sabe? E a gente vai deixando a pregação do evangelho da salvação de lado. E aí eu tenho pensado muito nisso, pessoal. Uma igreja viva é uma igreja que está sempre pregando o evangelho da salvação. E é por isso que eu tenho feito isso na nossa igreja. Quase todos os domingos eu tenho feito um apelo. Quase todos os domingos eu tenho buscado pregar a salvação e trazer o apelo, né?
A Lucília tá falando assim, ficar falando em línguas, né? Tipo assim, por que a gente vai falar em línguas que ninguém entende se a gente pode falar em português para todo mundo entender o evangelho da salvação, né? Então, assim, vamos. Eu acho que eu fico pensando, né, pessoal, às vezes o ser simples é tão melhor, né? A gente vê umas igrejas tão complicadas falando sobre a sociologia da posição de esquerda baseada em Atos 2. Poxa vida, o evangelho é tão simples. Você é pecador miserável, você precisa de Jesus. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. Deixa Jesus ser o centro da tua vida, que ele vai consertar todas as coisas e você vai viver em paz, mesmo no meio das provações, né? Então eu penso, né, que nós precisamos ter esse senso de projeto de salvação, sabe? Esse senso de que as pessoas precisam se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, né? Então, assim, que nós como igreja não percamos essa identidade de sermos pregadores do evangelho da salvação, né? Que nós não percamos esse coração de querer mais almas para o reino de Deus, né? Porque é só assim que a igreja cresce. Se você acha que a igreja vai crescer porque o templo é bonito, porque a gente está falando bonito lá dentro, com um monte de palavra difícil, não. Eu acho que falar com simplicidade, clareza e profundidade vale muito mais do que ficar pensando em um monte de coisa difícil e complicada de teologia para a gente achar que, nossa, como nós somos intelectuais. Nossa, nós somos pós-doutorados de graduação. Não, eu acho que a simplicidade traz para a gente uma facilidade maior em compreender a palavra de Deus, né? Prefiro ser claro do que falar bonito. Essa é a verdade. Prefiro ser claro do que falar bonito, né? Eu acho que isso ajuda bastante as pessoas. Então, o capítulo 8, veja bem, olha só. O capítulo 8, ele traz essa ideia de que as pessoas, elas vão colher aquilo que elas estão plantando, né? Então, assim, ele fala aqui, deixa eu ver onde que tá. No 7, pastor? No 7, isso, no 7. Fala assim, eles semeiam vento e colhem tempestade, talo sem espiga que não produz farinha, e ainda que produzisse trigo, os estrangeiros o devorariam, né? Então, assim, eu pergunto para vocês, né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês. O que você está plantando hoje? E aí eu aprendi uma coisa na minha vida. Na minha vida eu aprendi o seguinte, o que você planta hoje, você vai colher daqui 10 anos, né? Daqui 10 anos. Você não colhe o que você plantou ano que vem, daqui 2 anos. Você colhe o que você plantou daqui 10 anos, né? Então, assim, a missionária Ruth, lá do Amazonas, ela falou assim para mim, Joel, quanto tempo você quer ser missionário, né? Eu falei assim, quanto tempo eu quiser. E ela falou, então vai mais devagar, porque você só colhe aquilo que você planta hoje daqui 10 anos. E se você for pensar, dá uma paradinha, onde você estava há 10 anos atrás? Onde que você estava há 10 anos atrás? Sabe onde eu estava há 10 anos atrás? Eu estava terminando o meu campo missionário em 2009 e começando um projeto novo na igreja em Mospe em 2010, há 10 anos atrás. E eu plantei naquela época, o que eu plantei naquela época? O estudo da palavra de Deus e a visão de uma igreja saudável. Eu plantei isso há 10 anos. E olha só quando que eu estou colhendo. Depois de 10 anos eu estou colhendo um pouquinho do que é uma igreja que foca e busca Deus na palavra e que está lutando por uma vida de uma igreja saudável, vivendo uma igreja saudável, né? Então, assim, presta atenção o que você está plantando hoje. Todo esse estudo bíblico que a gente está fazendo em 2020, pessoal, presta atenção no que eu estou falando. Nem sei se a gente vai estar vivo até lá. Mas olha só,
esse estudo bíblico que a gente está fazendo em 2020 é uma semeadura. Nós estamos semeando isso no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Eu vou perguntar para vocês daqui 10 anos o que aconteceu com essas sementes da palavra de Deus que nós estamos semeando. Pessoal, é uma promessa de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. Quanto mais você investe na palavra de Deus, mais você vai colher de Deus na sua vida. Então, assim, não plante vento, como os israelitas fizeram. Não plante ventos, porque se você plantar vento, você vai colher tempestade. Né? Então, vamos buscar a coisa certa. Capítulo 9, então, ele vai trabalhar do versículo 1 ao 17, o castigo de Israel. Ele vai falar a escravidão no exílio e vai comparar Israel como um monte de vegetal, de plantas, que estão murchando, que estão se acabando, né? É aquela ideia, né? Uma vez eu tinha 2 adolescentes comigo e eles se converteram e queriam fazer tudo na igreja. Eu falei, não, calma, cara, vai devagar, porque se você crescer que nem um mato, o mato ele cresce rápido, mas também ele estraga rápido, né? Mas se você crescer devagar e constantemente, você vai ser que nem uma árvore. E aí nada vai te derrubar. A pergunta é, você quer ser igual ao mato ou você quer ser que nem uma árvore? Né? Então, a gente não precisa ter muita pressa. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem muita pressa. A gente quer tudo de uma vez só. Né? Calma, vamos devagar. Né? Vamos ler a Bíblia em 1 ano. Não precisa ler a Bíblia inteira em 1 semana. Vamos ler ela em 1 ano, vamos devagar, vamos pegar as coisas devagar, vamos crescer devagar. A gente não precisa ter muita pressa. Eu acho que tem hora que a gente precisa ter pressa para fazer algumas coisas mais rápido, mas tem muito que a gente tem que... na pressa, a gente deixa de contemplar, não é verdade? Eu uma vez li a Bíblia inteira e fiquei triste, né? Porque eu li a Bíblia inteira e falei assim, nossa, acabei, Apocalipse, acabei. Ufa, que bom. Aí quando eu olhei para trás, eu falei, o que você lembra da sua leitura? Nada. Por quê? Porque você não leu contemplativamente, você leu por ler e para concluir uma missão, né? Tudo bem, eu acho que eu precisava concluir essa missão, né? De ler a Bíblia inteira, mas eu penso que, por exemplo, né, a Inc das nossas clássicas, né? A gente não lê o livro 40 dias do livro Uma Vida com Propósito. A gente leu aquilo ali em 40 dias. 40 capítulos em 40 dias. Aí elas falaram, não, a gente quer contemplar mais e pensar mais. Tá bom, então agora a gente está fazendo um capítulo do livro por Inc, né? Então a gente está indo mais devagar, mas a gente está contemplando melhor aquilo que a gente está lendo, né? Então, assim, eu só falo isso porque a gente precisa pensar que se você for andar muito rápido, muito provavelmente você vai perder muita coisa. E é o que o capítulo 9 está trazendo. O capítulo 10, então, ele vai trazer um apelo à recapitulação, ele vai recapitular o apelo de Deus e ele vai fazer uma comparação com a videira vazia, né? Então, vamos lá. O capítulo 10 é assim, Israel era como uma videira viçosa, cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais a sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso. Agora devem carregar a sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão, não temos nenhum rei porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos, por isso brotam as demandas como ervas venenosas. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de um bezerro de Bet-Avém. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que regozijaram por seu esplendor. Sim, versículo 6. Sim, até ele será levado para a Síria como tributo para o grande rei. Efraim sofrerá humilhação, Israel será envergonhado, a Samaria e seu rei serão arrasados. Né? Então, assim, a gente vê aqui que
essa comparação de Israel como uma videira. Ela estava prosperando em Deus, mas o que acontece? Quando prosperava, eles caíram na idolatria, né? E às vezes, pessoal, eu fico pensando, né? Eu acho que Deus, ele não faz a gente prosperar muito para a gente não cair no pecado da idolatria, da prosperidade. Às vezes eu tenho vontade de falar assim, Deus, já entendi a lição, pode me fazer prosperar. Né? Mas não, eu acho que um dia eu estava conversando com um taxista, né? E ele era cristão também, estava falando que o governo é corrupto, não sei o quê. Daí eu falei para ele assim, acho que o nome dele era Márcio. Eu falei, seu Márcio, se você, tendo toda essa noção de santidade, de pureza cristã, se você entrasse lá no meio dos políticos, você acha que você ia cair na corrupção ou você acha que você ia manter a sua santidade naquele meio? Aí ele ficou em silêncio. Ele falou assim, eu acho que eu ia cair na corrupção do pecado. Né? Então, assim, o que acontece? Muitas vezes eu penso que Deus, ele está protegendo, ele está resguardando as nossas vidas, né? E nós precisamos, e às vezes eu acho que quando a gente passa a necessidade financeira, muitas vezes é para a gente aprender a lição de depender mais dele todos os dias, né? Por isso que talvez ele não quer dar tudo de uma vez para você, mas ele dá de pouquinho em pouquinho para você aprender a confiar nele todos os dias, né? Basta o seu dia, né, o seu próprio mal, e eu fico pensando assim, a gente precisa saber o quê? Confiar nele todos os dias e não só ganhar um monte de uma vez e falar assim, beleza, estou satisfeito. Por quê? Porque se você ganhar tudo de uma vez, provavelmente você vai confiar na sua própria força e você vai deixar de buscar um Deus que quer ser seu Deus todo dia e não tudo de uma vez para você não buscar mais ele. A gente que quer tudo de uma vez, né? É o sonho da loteria. Quem aqui não gostaria de colocar uns números no papel, jogar numa urna e depois ganhar 15 milhões de reais, 100 milhões de reais, sei lá quanto, né? Todo mundo queria. Por quê? Porque você quer ganhar tudo de uma vez. Aí eu falo assim, olha, se você construir a sua vida em santidade, em determinação, nos seus estudos, no seu trabalho, no seu esforço, você vai ganhar o mesmo que um valor de uma loteria, só que num prazo de 70, 80 anos, né? Só que a gente não consegue, porque a nossa cabeça, ela quer tudo de uma vez. Então, assim, e aí eu digo para vocês que esse é o pecado do quê? O pecado da ganância, né? Então, para evitarmos o pecado da ganância, eu fico pensando, acho que Deus, ele não dá tudo de uma vez pra gente. E a gente tem que aprender a confiar nele e buscar nele todos os dias. Então vamos lá, do capítulo 11 até o capítulo 14 vem a última parte de Oséias que fala sobre essa questão da nação que é recebida de volta pelo Senhor. Então ele vai falar muito sobre o amor do Senhor, né? Então o capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, ele fala sobre um amor inabalável para com Israel. É como se é um amor de um pai para com seu filho ingrato, né? Acho que o maior pesadelo que a gente tem é ter um filho ingrato, né? Que a gente dá tudo para ele e o camarada não reconhece tudo aquilo que você fez para ele, né? Então, assim, fico pensando, né? O que seria de um pai se ele olhasse em gratidão ao seu filho? Vamos ler o capítulo 11 um pouquinho, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais velho eu chamava, mais ele se afastava de mim. Eles oferecem sacrifício aos Baalins e queimam incenso para com os ídolos esculpidos. Mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, e tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e à Síria, e a Síria não os dominará? Por que eles se recusaram a arrepender-se? A espada reduzirá as suas cidades e destruirá as trancas da sua porta, e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir o Altíssimo. De modo algum o exaltarão.
Então, assim, a gente vê o que aqui, né? Um pai amoroso diante de um filho ingrato, né? É o filho que só quer as bênçãos, mas não quer o pai. Mais uma vez, é o retrato do filho pródigo, né? Toda vez que eu olho o Velho Testamento, eu penso na história do filho pródigo, porque o filho pródigo é o povo de Israel, que teve tudo, Deus deu tudo para eles, e aí quando, não tem aquela, é que eu ainda não experimentei isso, né? Mas os filhos pequenos sempre andam com o papai e a mamãe, mas quando começa a ficar adolescente, jovenzinho, já não quer sair com o papai e a mamãe. Não, vou sair com os meus amigos, vou fazer o que eu quero, né? Não quero mais passar tempo, né? E eu fico pensando, e sabe que eu acho que muitas vezes isso acontece? Porque também a gente, as pessoas às vezes criam seus filhos sem investir no relacionamento e só buscando resultados. E aí chega uma hora que os filhos crescem e aí eles falam assim, meu pai só quer resultado? Tá bom, então eu vou dar resultado para ele. Vou dar aqui que eu entrei na faculdade, vou dar aqui que eu tirei essa nota, vou dar aqui que eu entrei nessa empresa. Mas não, você, quando eles eram pequenos, não investiu no relacionamento. E aí, quando eles crescem, eles não querem mais ficar do seu lado, porque eles só querem te apresentar resultados. E eu fico pensando, puxa, nós precisamos criar os nossos filhos da base do relacionamento, para eles terem prazer de estar com o papai e a mamãe, e não com o prazer de apresentar resultados para o papai e a mamãe. Né? Quando você foca muito em notas, né? A minha filha veio com um boletim, quando ela estava na, sei lá, terceira, quarta série, o boletim estava assim, 10, 10, 10, 9 e 8,5. Eu falei, por que você tirou 8,5? Ela falou, mas tá bom, porque só eu, essa matéria foi super difícil, só eu tirei 8,5. Não dava para tirar 10? Né? Quando você foca só nos resultados, você está plantando alguma coisa. Você está plantando alguma coisa. O que você vai colher mais tarde? Filhos que só vão para você para apresentar resultados. Se você foca no relacionamento, se você semeia relacionamento, passa tempo, conversa, investe, né? E aí você vai colher alguma coisa lá na frente, né? Eu estava conversando com um cara no clube que ele e o filho dele são super amigos. É tão bonito, né? Ver pai e filho amigo que gosta de andar junto, né? É um negócio fantástico, é lindo isso. Eu queria isso. Eu falei, como que você fez isso? Ele falou assim, não, ele estava explicando para mim assim, né? Eu estava jogando com ele, tênis, e aí a minha filha apareceu na grade e falou assim, pai, vamos embora. Aí esse meu amigo, que eu perguntei para ele como que ele era tão amigo do filho dele, ele parou o jogo, recolheu as bolas e falou assim, ele é bem mais velho que eu, né? Ele falou assim, Joel, vai embora porque a sua filha tá falando para ir embora. Eu pensei assim, deixa essa menina brincando aí no parquinho, né? Brinca mais um pouco aí, o papai vai terminar o jogo, depois a gente vai embora. Aí ele falou assim, esse meu amigo recolheu as bolas e falou assim, Joel, vai embora, porque a sua filha está pedindo. Porque se você fizer isso agora, amanhã ela não vai querer passar tempo com você. E esse foi um ensinamento que eu recebi de um cara que não é crente, ateu, completo ateu, mas ele falou assim, vai embora, porque sua filha está pedindo. Né? De uma certa maneira ele falou assim, foca no relacionamento. Foca no relacionamento, né? Então, a gente precisa ter esse senso de que tem um pai de amor que está cuidando da gente, está expressando o amor dele por nós, e nós precisamos ser filhos gratos, filhos com gratidão. Por isso que nas nossas inks a gente sempre começa com uma rodada de agradecimento. A gente tem que ter alguma coisa para agradecer ao Senhor, sempre, sempre, né? Para a gente lembrar que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. Amém. Então, do capítulo 11, então, do versículo 12, ele muda um pouquinho a sua dissertação, né? Porque do capítulo 12 em diante, ele falou de um pai amoroso para com o filho ingrato, e aí ele vai de novo falar sobre os pecados do filho. Do capítulo 11 até o capítulo 12,
ele fala que o exílio era a única saída para consertar um filho ingrato, a única saída para consertar um filho errado, né? E ele fala assim, o versículo 12 do capítulo 11, Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica as mentiras de violência e faz tratados com a Síria. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações. E é interessante que quando ele fala sobre o pecado de um filho ingrato, ele faz a comparação com quem? Com Jacó. Porque Jacó, ele era, o nome Jacó significava o enganador. O Jacó nasceu com um filho gêmeo, um irmão gêmeo. Eles eram gêmeos. E o Jacó nasceu com a mão segurando no calcanhar do irmão. O versículo 3 diz assim: o ventre da mãe segurou o calcanhar do seu irmão. No ventre da sua mãe, segurou o calcanhar do seu irmão. Como o homem lutou com Deus, ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. E em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o seu Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus, pratique a lealdade e a justiça, confie sempre no seu Deus. E aqui ele relata aquele momento onde Jacó muda de nome, né? Jacó, ele ia encontrar com Esaú e ele estava morrendo de medo porque ele achava que o Esaú ia matar ele por ele ter roubado o direito de primogenitura. E aí o Jacó manda os seus gados primeiro, manda a sua família primeiro e fica por último. E ali ele tem um encontro com o anjo, com Deus. E ele luta com Deus. Ele luta com Deus e essa luta representa a nossa luta contra o pecado. E aí essa luta que Jacó teve com Deus, ele saiu ferido, não é verdade? Ele saiu com uma ferida na coxa. E essa ferida é uma ferida para sempre na vida de Jacó. Ele sempre mancou. Para o resto da vida ele mancou. Por quê? Porque aquilo foi o exílio babilônico. Aquilo foi o castigo pelo pecado. Aquilo foi a marca de uma consequência da vida pecaminosa que nos faz lembrar de nunca mais desviarmos do caminho do Senhor, né? Então ele faz essa comparação e fala que Jacó lutou e traz a ideia dessa comparação que Deus faz com Jacó, com Israel, né? Porque na verdade o nome Jacó, quando Jacó estava lá lutando com o anjo falou assim: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Daí o anjo fala assim: agora você não vai mais chamar Jacó, agora você vai chamar Israel, né? Para você ver, tudo tem a ver. A história ela tá toda conectada, né? E agora a gente vê a mão de Deus querendo salvar e restaurar a vida de Israel. Capítulo 13, então, ele vai falar sobre os princípios orientadores e o resultado que trouxe o exílio para o povo de Israel. Vamos ler um pouquinho o que diz assim. Quando Efraim falava, os homens tremiam e ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais com a sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas e com muita inteligência todas essas obras de artesão. Dizem este povo, eles oferecem sacrifícios humanos e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como orvalho, bem cedo evapora, e a palha de um redemoinho vai-se à sua eira como a fumaça sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente, quando eu os alimentava e ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, e ficarei à espreita junto ao caminho, como uma ursa de quem roubam os filhotes, e os atacarei e os resgatarei, como leão os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel,
porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora? Onde está o seu rei que havia de salvá-lo? Em todas as suas cidades? Os oficiais que você pediu dizendo, dá-me um rei, ó líderes, né? Então, assim, a gente vê aqui a mão de Deus falando para eles, né? Que eles precisam se voltar para Deus e reconhecer a Deus como Senhor. O versículo 8 é muito interessante, que ele fala assim, como uma ursa de quem roubam os filhotes. E não sei se você lembra de uma história do Eliseu. O Eliseu estava vindo, né, de um lugar para o outro e uns meninos, uns jovens, começaram a caçoar do Eliseu. Falaram assim, vai profeta careca, sobe calvo, né? E aí o Eliseu vira para trás e amaldiçoa aqueles meninos. E aí 2 ursas saem do mato e dizem, por que ursas? Né? Podia falar urso, mas por que falou ursa? Porque a ursa, quando vê os seus filhotes em perigo, elas atacam com muita ferocidade, com muita intensidade. E aquelas 2 ursas mataram 42 meninos, daqueles rapazes ali, que eram aprendizes do templo do profeta, do Deus Baal. E aí o profeta faz uma maldição e eles então são todos destruídos, né? Pela mão dessa ursa que na verdade era o julgamento de Deus, né? E eu já preguei esse texto falando sobre a salvação. Como que você vai ver a mão de Deus? Onde você vai ver Jesus aí nessa história, né? E eu penso que ele fala, é engraçado que ele fala sobre o leopardo, ele fala sobre o leão, ele fala sobre a ursa. E são os 4 animais que Daniel viu na sua visão, né? Então, assim, olha só como as coisas estão conectadas, né? É Gênesis, é Reis, é Daniel, é Oséias, e todos eles estão ouvindo a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma direção do Senhor. Se você pensar naquela lista que eu mandei para vocês, que os profetas viveram em tempos diferentes, mas todos eles estão falando da mesma coisa, da mesma razão que existe no coração de Deus para com o seu povo. E é interessante a gente ver que Deus, ele cuida de nós e ele tem a mesma mensagem para todos nós, né? Para terminar, então, o capítulo 14, ele faz o apelo final. E esse eu quero ler inteiro. O capítulo 14 vai dizer assim, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados, por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como da oliveira, sua fragrância como do cetro do Líbano, o que habitam a sua sombra e voltarão. Reviverão como o trigo, floresce como a videira, e fama de Israel será como o vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem como, e o que o Efraim ainda tem como ídolos, sou eu que lhe respondo e cuidarei. Sou como o pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem te tem discernimento? Aquele que compreender os caminhos do Senhor. São justos, os justos andam neles, mas os rebeldes nele tropeçam. Amém. Né? Que a nossa vida, ela seja uma vida concentrada no Senhor, que nós voltemos para o Senhor todos os dias. Pessoal, não é para voltar uma vez só. A gente tem que voltar todos os dias. Por quê? Porque nós pecamos todos os dias, né? Então nós precisamos voltar para o Senhor, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, nós precisamos pedir perdão ao Senhor todos os dias. Puxa, não fique
olhando para você mesmo e falando assim, eu não tenho pecado não, eu não cometo essas coisas não. Não, tenta falar para o Espírito Santo revela em mim o pecado que é em mim. Eu quero pedir perdão todos os dias, eu quero voltar para o Senhor todos os dias, eu quero oferecer frutos de lábios que confessam o teu nome, né? E aí Deus vai falar no versículo 4, eu curarei a infidelidade de vocês e os amarei de todo o coração. Deus quer curar as nossas vidas. O pecado é como um câncer que vai crescendo devagarzinho até tomar toda a nossa vida e nos levar para o inferno. Mas Deus me cura desse pecado que há em mim, né? E que nós possamos orar, clamar ao Senhor e pedir para esse Deus restaurar as nossas vidas no processo e no programa da santidade, buscando uma vida santa, uma vida conectada com o Senhor, uma vida que teme, que obedece os seus mandamentos, que vive de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Que você possa olhar para o livro de Oséias e você possa reconhecer em você mesmo que aquela mulher adúltera era eu. E eu me desviei do caminho do Senhor, mas graças a Deus que eu tenho um bom marido que pagou um alto preço na cruz para me resgatar, me restaurar e me ter com Ele por toda a eternidade. Que essa história absurda de Oséias seja algo real na nossa espiritualidade. Que a gente possa ter nojo dos nossos pecados e da nossa vida sem Deus. E viver uma vida compromissada, resiliente, esforçando em manter a unidade no vínculo da paz, buscando da graça de Deus e confiando em Deus todos os dias, para que nós possamos viver o resto da nossa eternidade junto ao Pai em uma aliança eterna com um Deus vivo e maravilhoso que deu a própria vida dele para que nós pudéssemos viver com ele a eternidade. Amém? O livro de Oséias é fantástico, né, pessoal? Maravilhoso. Então, assim, amanhã, se vocês quiserem continuar a leitura normal, né, amanhã seria do capítulo 10 até o 14, do 7 do 10 ao 14, né? Mas, assim, eu antecipei para que amanhã a gente possa entrar no livro de Joel, que a gente nem ia ver o livro de Joel, porque Joel ia ser no domingo, né? Para a gente ver o livro de Joel. Não é nenhuma preferência não, tá, pessoal? Só porque o nome Joel é mais bonito de todos os profetas menores, não, tá? Eu acho que Joel, ele tem um conteúdo muito importante para a nossa realidade hoje, e nós não podemos deixar de falar em Joel, porque ele vai trazer a profecia da vinda do Espírito Santo, que vai trazer uma transformação mundial. Então, nós precisamos pensar nessa mensagem que vem do Joel, filho do Samuel. Não, filho do Petuel, tá bom? Outro. Aliás, pessoal, amanhã eu vou falar para vocês, tá? A minha mãe tá ouvindo aí, mas eu vou falar para vocês. Amanhã é o aniversário de bodas de ouro dos meus pais. A gente gostaria muito de fazer uma festa para todo mundo, mas como nós estamos em pandemia, vai ser só os pais e os filhos mesmo, né? Então, assim, a gente gostaria muito, meu pai e minha mãe adoraria que toda a igreja estivesse lá, mas assim, não vai ter por causa da pandemia, né? E a gente vai fazer só uma coisa bem bonita, a gente contratou cozinheiros profissionais, tal, assim, né? Fazer uma coisa bonita, vai ter um culto só entre nós mesmos, né? E a gente vai celebrar 50 anos de casados, né? Mais de 480 mil horas juntos, né? Então, assim, a gente vai celebrar essa bodas de ouro aí, e aí eu vou pedir para vocês estarem orando. A gente vai ter devocional também, né? Não vou deixar de fazer devocional, mas a ideia é da gente, eu vou concentrar ali também no preparo do almoço especial que a gente vai ter da bodas de ouro dos meus pais, tá bom? Então, assim, amanhã vai ter o livro de Joel, mas o foco vai ser o Samuel e a Noca. Beleza? Muito bom, pessoal. Eu vou terminar agora, que já avançamos bastante,
né? Então, se você puder dar uma acelerada e dar uma lida no Joel, nos 3 capítulos, para você entrar amanhã, pelo menos com alguma coisa já engatilhada, vai ser muito bom. Mas se você não quiser também, você deixa para ler no domingo, que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Vamos ser filhos com gratidão ao nosso Pai, nosso Pai do céu, né? Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado por esse panorama do livro de Oséias. Muito obrigado, Deus, porque é uma mensagem pesada, mas uma mensagem real. E eu oro, Deus, para que o Senhor esteja abençoando e cuidando das nossas vidas, da nossa igreja e nos fazendo caminhar nos Teus caminhos. Pai, quero orar pela família do Paulo Chibal, da Maria Helena, Senhor, da irmã do Paulo, que está num estado estável, mas não está muito bem. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque a Tua mão sobre essas pessoas que estão infectadas no vírus, que o Senhor possa restaurar por completo, que o Senhor coloque a Sua mão sobre a vida deles, Pai. É o que nós te pedimos como igreja, pedimos pela vida deles, intercedemos pela vida deles, Pai. Agradecemos a Ti pela Tua palavra de hoje, que o Senhor esteja nos guiando e nos esticando, nos alargando para receber mais da Tua palavra, para entender mais da Tua palavra e vivermos a Tua palavra de uma forma íntegra, real, inteira da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos tudo isso, te agradecemos pela Tua mensagem, por tudo aquilo que o Senhor fala aos nossos corações mais uma vez. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira. A gente se vê amanhã de manhã, tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.